O mundo está cheio de monstros, reais e imaginários. Bestas comuns como fantasmas, vampiros, lobisomens e zumbis existem na imaginação humana há milênios. Mas algumas criaturas são mais obscuras do que outras. Embora os da China, Taiwan, Japão e outras nações asiáticas possam estar familiarizados com a tradição do Jianxin, muitos públicos ocidentais estão perigosamente mal informados. Os Jianxin são humanos mortos-vivos que caçaram, se alimentaram e infectaram os vivos por milhares de anos. Eles são únicos por não andarem, tropeçarem ou cambalearem. Eles saltam. Bem, um vampiro saltitante pode parecer absolutamente hilário, mas os Jianxin são excelentes saltadores. Isso significa que eles podem aparecer de repente na sua frente ou atrás de você. E se você odeia surpresas, odiaria conhecer o Jianxin. Surpreendentemente, essas criaturas não são o resultado de antigas forças do mal. Em vez disso, foram criados pelas mesmas pessoas que começaram a temê-las. Essa história começa há mais de 2000 anos, antes da unificação da China. Eu sou o Sidney Góes e você está no placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Jiangxi se traduz literalmente como cadáver rígido. Esses mortos-vivos pareciam bastante inocentes, pelo menos no início. Qi Shi Huang, o primeiro imperador da China, ainda estava em processo de conquista dos estados chineses quando Jiangxi nasceu. É inteiramente possível que sem a guerra de unificação de Qi Shi Huang, esses vampiros saltitantes nunca teriam existido. Veja, os Jiangxi já foram seres humanos que viviam, respiravam e pensavam. Guerreiros destacados para manter as fronteiras estaduais e lutar contra as forças de Qi Shi Huang costumavam viajar para longe de casa. Muitos morreram em batalha. Suas famílias não podiam pagar para que seus corpos fossem enviados para seus lares, o que era extremamente estressante. Para atingir algum tipo de fechamento e possivelmente o corpo do ente querido perdido, o povo comum se voltou para os sacerdotes taoístas. Esses sacerdotes realizavam um ritual sagrado para entrar em contato com o corpo e a alma do falecido. Eles então dariam à pessoa morta um conjunto específico de instruções para permitir que ela voltasse para casa. Por causa do rigor mortis, que faz com que o corpo se torne muito rígido e inflexível, esses sacerdotes encorajavam os mortos a voltar para seus entes queridos. É altamente improvável que qualquer um dos Jianxi originais tenha voltado para a casa de suas famílias. Famílias enlutadas que colocaram sua confiança nos padres locais não perderam a fé depois que seus entes queridos permaneceram perdidos. Em vez disso, eles presumiram que algo estava terrivelmente errado durante o ritual. Aos olhos deles, o querido membro da família havia se reanimado, mas eles haviam perdido a boa parte de sua alma. Uma criatura morta-viva que perdeu toda sua bondade e graça só pode ser pura maldade. Consequentemente, o vampiro Jiangxi, que conhecemos e tememos hoje, nasceu. Só capazes de se mover durante a noite, esses seres representam o medo da morte, do desconhecido e do escuro. Eles podem ser criados por meio de morte violenta ou suicídio, um enterro impróprio ou um enterro tardio.
Ao contrário dos vampiros da Europa Ocidental, Jiang Xin não conseguia escapar de seus túmulos. Em vez disso, eles foram produto da negligência. Só podemos imaginar quantos cadáveres se aninharam nas primeiras estradas e campos da China antiga durante as guerras de Qi Shi Huang. Essas pobres almas que permaneceram insepultas transformaram-se em Jiang Xin durante a noite. Isso foi conseguido por meio da absorção de energia. O luar ou a luz das estrelas brilhando sobre um corpo insepulto se tornaria a energia vital que o corpo consumiria, permitindo que eles se reanimassem. A descrição da aparência de um Jiang Xin varia muito. No entanto, existem alguns pontos em comum entre todos os avistamentos. Jiang Xin tende a manter sua forma humana, mas eles têm a pele verde esbranquiçada pálida. Alguns podem até ser capazes de transformar em bolas de luz flutuantes que os ajudam a atrair as vítimas, da mesma forma que o tamboril usa bioluminescência para atrair a presa. O cabelo de um Jiang Xin pode ser branco ou verde, assim como sua pele. Sua boca está cheia de dentes afiados e serrilhados, como os de um tubarão. Disse que alguns têm unhas compridas e grossas que não podem ser quebradas ou rachadas. Essas unhas também podem ser afiadas o suficiente para cortar, apunhalar ou empalar a vítima. A respiração de Jiang Xin é tão horrivelmente ruim que alguns acreditam que uma única respiração em seu rosto pode matá-lo. Embora o Jiang Xin seja bem equipado para o assassinato, não costuma causar danos físicos imediatos ou perceptíveis às vítimas. Ao contrário dos vampiros, não subsiste de sangue. E ao contrário dos zumbis, não tem desejo por cérebro ou carne humana. Em vez disso, Jiang Xin se alimenta de energia, Qi, também conhecido como Qi em muitos países ocidentais. É a força vital de uma pessoa. Sem ele, uma pessoa morre imediatamente. Naturalmente, é o lanche favorito de Jiang Xin. Felizmente, estar morto não é a única maneira de evitar o contato com o faminto Jiang Xin. Existem vários métodos que podem ajudá-lo a sobreviver ao encontro, e alguns parecem mais fáceis e convenientes do que outros. Por exemplo, você pode decidir jogar um saco com moedas de ouro maciça no chão para escapar das garras de Jiang Xin. As moedas brilhantes que se espalham pelo chão farão com que o toque do vampiro saltitante queime, e ele terá que parar e contar as moedas. No entanto, esta é uma solução cara. Uma solução mais fácil e eficiente é segurar um símbolo taoísta na testa. Enquanto o símbolo for segurado contra a cabeça, o Jiang Xin será incapaz de pular para longe. Mas talvez a maneira mais prática de evitar o encontro com o Jiang Xin seja evitar andar nas ruas tarde da noite. Essa também é uma ótima maneira de evitar ser assaltado, agredido ou coisa pior. Na verdade, o Jiang Xin pode ser simplesmente uma espécie de metáfora de advertência para os atos criminosos que costumam ocorrer em ruas e estradas secundárias escuras e mal iluminadas. Nós no Ocidente podemos ter zumbis e vampiros, mas aqueles do leste asiático têm a combinação definitiva desses monstros. A veracidade, força e pura maldade do Jiang Xin garantem que eles permanecerão populares entre os fãs do terror por muitos anos, ou talvez séculos por vir. Há um bom motivo pelo qual Jiang Xin costuma vestir-se com trajes cerimoniais da dinastia Qing. As primeiras histórias publicadas sobre esses seres foram divulgadas durante a dinastia Qing. Uma dessas histórias conta como Jiang Xin mata 3 pessoas vomitando nelas. Isso não apenas é absolutamente nojento, mas também pode ser um relato mal compreendido de um antigo vírus que se espalha pelo contato com fluidos corporais. Mas embora as pessoas possam achar essas criaturas mortas-vivas infinitamente interessantes, isso não significa necessariamente que acreditem em sua existência, tal como acontece com os fantasmas. A prova ou a crença muitas vezes é deixada nas mãos do indivíduo. Enfim, eles não andam, eles pulam. E eles não querem comer sua carne ou beber seu sangue. Em vez disso, eles preferem consumir seu Qi. O Jiang Xin não bebe sangue e não são bonitos. Eles tendem a estender os braços diante de si e mostrar sinais claros de descomposição corporal. Então, eles são vampiros ou zumbis? A resposta mais honesta é que nenhum dos dois. Eles compartilham muitas características e qualidades com vampiros e zumbis, mas Jiang Xin são totalmente únicos. A crença em uma alma é uma ideia muito europeia, mas Qi e alma são quase sinônimos. Então, essencialmente o Jiang Xin é um comedor de almas que pode infectar você e transformá-lo em um morto-vivo.